Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, começar essa semana aqui o nosso vídeo de forma socrática, para que a gente possa chegar aí uma vivência orgânica no que consiste a maçonaria no seu aspecto de vida orgânica, não de vida institucional. Porque de vida institucional a gente sabe que é inalcançável, não se vive o que consiste a ideia maçônica. Vocês têm que entender o seguinte: o que é a maçonaria? Logo no teu intelecto, logo do que você deve ter aprendido na tua instituição, eles vão te dar aquela cartilha, né? A maçonaria é uma instituição sem fim lucrativo, filantrópica, iniciática, progressista e etc, etc, etc. Ou seja, é o jardim da infância. Mas o que é a maçonaria? O que é a maçonaria? A maçonaria a gente pode personificar ela. Tem como você personificar? Então você vai raciocinar, vai pensar e vai dizer: Jair, a personificação da maçonaria está nas suas leis, nas suas constituições. Essa é a personificação da maçonaria. Mas o que é maçonaria? O que consiste a maçonaria? Ora, eu tenho uma teoria que digo assim: uma vez eu pregando em uma instituição evangélica, que eu já fui pastor evangélico, eu disse assim, levei os irmãos a pensar e perguntei: meus irmãos, se não existisse você, ser humano, se você é a única pessoa nesse planeta, você é o único ser nesse planeta que é dotado de uma racionalidade, você que tem a condição racional de saber discernir entre o bem e o mal. Você é a pessoa que dá existência às coisas que você questiona. Ou seja, você é um ser racional. Aí eu perguntei: meus irmãos, se não existisse o ser humano, existiria Deus? Ficou aquele silêncio na eclésia, na igreja. Se não existisse o ser humano, existia Deus? Perguntei umas 3 vezes, até que um presbítero do meu lado disse: Jair, existiria. E eu perguntei, os meus cultos eram um tanto filosóficos, tanto socráticos, eu sempre tive essa mania de buscar a potencialidade das pessoas, fazer com que as pessoas pensem, né? Eu levo as pessoas a questionarem. Então ele disse: Jair, mesmo que não existisse o ser humano, porque são nós que fazemos Deus existir, por meio da questão da racionalidade, Deus existe na natureza, Deus existe nos mares, Deus existe no vento que nos sopra. E aí ele deu aquela linda definição de Spinoza, né? Do Deus de Spinoza. Quem já leu o Deus de Spinoza, né? E eu olhei para ele assim: você acredita nessa sua explanação? De que Deus consiste em tudo isso? Que Deus não precisa do homem para existir? Aí ele olhou assim para mim, olhou para a igreja. Pô, eu imaginei: o que eu vou dizer agora? O que eu vou responder para o pastor Jair? O que eu vou... Ele ficou. Jair, Deus não existe. Deus é. Se você entender o que foi dito por esse presbítero e o que eu vou passar a dizer para você, aí você vai começar a amar muito mais a maçonaria do que você ama hoje. Porque você não vai amar mais, você não vai se dar mais por uma questão dogmatizada, condicionada e muito menos levado a acreditar pelo aquilo que as pessoas dizem, mas pelo aquilo que você sente, daquilo que você vê. Então tudo que você tem de maçonaria hoje, tudo que essa instituição te apresenta, não é maçonaria. São criações do homem.
são criações do protagonista, daqueles que a criaram. A maçonaria consiste a sua existência no homem. Essa maçonaria que nós vivemos hoje. Mas eu volto a repetir, o que é maçonaria? Se os homens não existissem, se nós não existíssemos, a maçonaria existia? Se interrogue, a maçonaria existia? Como o exemplo que eu dei em relação à divindade, em relação a Deus, será que ela existia? Vou deixar um silêncio. Pense. Como você tentaria definir a maçonaria sem a existencialidade do que consiste tudo que você acredita achar que é maçonaria? Como você poderia definir? Será que a maçonaria existiria sem a tua existência? Sem a nossa existência? Sim, meus irmãos. A maçonaria como ideia, como essência, como algo intrínseco dentro do homem. A maçonaria é aquilo que o homem não consegue de fato vivenciar, aquilo que o homem não consegue de fato praticar. O amor, a caridade, a vivência comum, a fraternidade. Tudo isso que nós não conseguimos conviver com o outro é maçonaria como ideia. É maçonaria desde da primeira aspiração do homem, do primeiro ápice de consciência, quando ele se deparou com fogo, quando ele colocou a mão naquela brasa, naquela quintura, e ele se queimou, ele se tocou, não posso pegar ali porque eu vou me queimar. Isso é maçonaria. Maçonaria consiste na evolução do homem, na transmutação de um estado primário para uma transmutação de um estado alumiado. A maçonaria é o evangelho do Cristo. A maçonaria é a mensagem do Buda. A maçonaria é a mensagem de Maomé. Por isso que nos graus filosóficos você vai se deparar com essas figuras. Quando você fizer os graus filosóficos, você vai estudar essas personas. De certa forma, você vai estudar a essência de cada um, que era para ser assim, mas vão te dar a dogmatização do que consiste essas ideias, para que você fique condicionado. Eles não passam para você o que consiste a essência do que foi apresentado mediante a esses avatares. Então a maçonaria, meus irmãos, ela não precisa de mim, ela não precisa de você para existir, porque ela é pré-existente. É como disse Paul Sartre. Paul Sartre disse algo interessante que deveras a gente tem uma reflexão. A existência precede a essência. Ou seja, Paul Sartre disse que eu vivo e logo eu vou ter que construir a minha essência. Então isso para mim é maçonaria. Ela precede tudo isso que aí está. Tudo isso que expõe para você rituais, liturgia, iniciação, elevação, exaltação, grau filosófico, ela precede tudo isso como essência. Eu poderia fazer só um trocadilho aqui, ó. Maçonaria para o Evangelho de Cristo, para a mensagem de Buda, para a mensagem de Krishna. Por isso que ela é ecumênica. Você já observou que ela aceita em todo o seu meio pessoas de todas as religiões? É por isso. Porque é uma ideia filosófica. Simplesmente usamos a gramatura de maçonaria. Só isso. Mas poderíamos usar a gramatura de zoroastrianismo. Poderíamos usar o hinduísmo. Poderíamos usar o cristianismo. Poderíamos usar qualquer outra coisa. Porque essas ideias se mesclam entre si. Porque elas buscam o aperfeiçoamento dos homens. Mas o que acontece na maçonaria institucional? Hein? Criada pelos homens, criada por esses indivíduos, que cria separação entre as pessoas, que cria separação entre os pensadores,
que fazem aquelas pessoas que estão condicionadas àquela sua instituição acreditar que ali está contido a verdade da maçonaria? E aí você se afasta cada vez mais do que consiste a maçonaria. Eu vou ficando por aqui, porque o assunto é um tanto, digamos assim, fora de um padrão dogmático, e vai necessitar que a gente fale durante a semana sobre essa questão da maçonaria como ideia, maçonaria como essência, maçonaria, digamos, naquela implantação do que consiste antes da existência do homem racional, porque antes que eu exista, a divindade já é perene em todo o seu aspecto de expressão, ou seja, o verbo, aquele que expande, aquele que se expressa. É essa maçonaria que, decorrer dessa semana, eu vou te apresentar. Aí, acredito que daqui para sexta-feira você vai amar mais a maçonaria do que a sua instituição, que se diz ser maçonaria. Te amo sem te conhecer.